Por muitos anos temos economizado nossos centavos e orado por missionários, e isto está certo. Os missionários fizeram um magnífico trabalho ao longo dos anos. No entanto, você e eu estamos na última geração do planeta. Acho que não preciso entrar em detalhes quanto a isso com vocês. E aqui está uma diferença entre o que Deus espera de nós e aquilo que Ele espera de quem viveu antes desta geração. É-nos dito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele chama todos ao arrependimento. A Bíblia diz que, quando Cristo vier, nós o veremos, e nós seremos como Ele, ou nós o veremos como Ele é. E minha compreensão das Escrituras é que, se nós ficarmos face a face com Deus, e se somos pecadores, a glória desse encontro nos fulminará. Agora, há um sentimento muito popular que corre ao redor do planeta. Hoje a gente não fala muito sobre isso, mas está fortemente incorporado. Quero dizer, se você der o seu coração ao Senhor verbalmente e confiar sua conta bancária para certa televisão evangelística, o resto do seu corpo é seu, para fazer o que você quiser. E, a propósito, você vai para o céu. Isto é bastante popular, mas é fatal e não é verdade, porque Deus nos diz que sermos perfeitos, porque Ele é perfeito, e Ele prometeu nos ajudar a alcançar isto. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar e nos purificar. Agora, antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria de dizer isto. Há 6 bilhões de pessoas nesse planeta, um pouco mais ou um pouco menos. As pessoas estão morrendo, nascendo e morrendo em um ritmo muito mais rápido que possa ser alcançado por nossos métodos atuais. Deus ainda vai iluminar a terra inteira com a verdade antes de Cristo voltar. Assim, algo mais eficaz tem que ser trazido em jogo. Bom, não há nada mais simples do que falar e mostrar. De todas as coisas que estão sendo ditas, é extremamente necessário que as pessoas sejam capazes de ver algo. Por isso que Deus fez essas coisas e mostrou essas coisas para mim e para você. Agora eu percebo um monte de gente que pergunta: por que é que você acha que Deus lhe escolheu para esse trabalho, Ron? Bom, é muito simples e bíblico. Ele usa as pessoas simples da terra e Ele me deu o privilégio de encontrar e documentar coisas que jamais sonhei ser possível. O meu maior desejo era encontrar e provar ou documentar a Arca de Noé. O restante veio simplesmente em sequência e estou em constante estado de arrepiar os meus cabelos. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço o privilégio. E a razão pela qual Deus permitiu alguém fazer isto é que a natureza humana é tal que, se uma pessoa diferente achasse cada um desses lugares diferentes, nós seríamos tentados a pensar que era feito pela inteligência humana. Para uma pessoa achar tudo isso é totalmente impossível. Em 10 vidas, ainda é impossível, e assim Deus deseja que cada um saiba que é Ele que está fazendo isso, ou seja, revelando tudo isso, Ele mesmo. Agora então, bom, isso funciona, é eficaz? Bom, eu digo, é eficaz. Na Dinamarca, no outono passado, eu estava fazendo uma apresentação e um cavalheiro na plateia me convidou para a casa dele após a reunião. Estava ficando tarde, eu estava viajando muito e bastante cansado. Gostaria muito de recusar aquele convite, mas ele disse que tinha algumas perguntas e por isso fui à casa dele, que serviu até um chá. E fez bem para mim, a minha garganta, e como vocês sabem, houve muita conversa.
De qualquer maneira, ele fez as perguntas e nós podemos responder o que de fato é real. Em certo momento, o cavaleiro disse: eu quero partilhar uma experiência que tivemos nos últimos tempos. Ele disse: estou com um grupo que imprime milhares de Bíblias e vamos levá-las aos países pós-comunistas e distribuir para eles. E ele disse: muitas pessoas recusam, não querem as Bíblias porque foram ensinadas que é ficção. E ele então disse: então eu decidi tentar algo novo. Nós imprimimos uma carga de um grande caminhão de Bíblias, disse ele, para a República Tcheca em seu idioma. Nós fomos lá. Aluguei um grande salão e com a economia atual de lá, eu penso que ele pagou uns $100, que acomodaram milhares de pessoas, e ele disse que o salão estava cheio. Eles anunciaram que iam apresentar vídeos gratuitamente e distribuir Bíblias de graça. Então ele disse: havia em torno de 14 mil pessoas. Bom, o lugar estava lotado e havia pessoas de pé nas paredes, ao redor. Quando entravam pelas portas, as Bíblias eram oferecidas e eles diziam: não, nós não queremos, obrigado, isso é ficção. Nós viemos ver o vídeo. Bem, você e eu temos televisão e esses tipos de coisas. Quando eu era criança, eu me lembro que iria a qualquer distância para conseguir ver qualquer filme, porque era uma novidade, e eu acredito que essas pessoas se sentiam do mesmo modo. Eles disseram: nós estamos aqui para ver o vídeo. Então ele mostrou o vídeo que será mostrado a vocês e traduziu no idioma deles. E ele disse que assim que o vídeo terminou, as pessoas se levantaram e correram para as Bíblias. E então, um assunto de 1h20 ou 1h30 permitiu que essas pessoas que estavam lá tivessem uma mudança de interpretação em suas mentes de 180 graus. Se você, por favor, acredita que a Bíblia é ficção e depois passa a crer que é a palavra de Deus, então é efetivo. E amigos, não é efetivo somente na República Tcheca. É efetivo em todos os lugares que for usado. As únicas pessoas que eu conheço que não estão compartilhando isso com os amigos e famílias são aqueles que permitem que alguém, alguma pessoa graduada, lhes diga que é uma farsa. Raciocinam deste modo. Qualquer pessoa sabe que ninguém poderia ter encontrado todas essas coisas. Portanto, não pode ser verdade. Então, não desperdicem seu tempo assistindo. Muitas pessoas dão ouvidos a isso, outras não. Os que vêm por si mesmos são persuadidos e saem convencidos. O sangue de Cristo sob o propiciatório é o coração e a alma do plano da salvação. Não é mais além do que isso. Deus está trazendo tudo isso à tona de forma que possamos saber a verdade e fortalecer nossa própria fé, nossa utilidade como testemunha para Deus e mostrar essas coisas reveladas para muçulmanos, hindus e budistas. Essas pessoas acreditam no que foram ensinadas tão sinceramente como você e eu acreditamos no que fomos ensinados. Mas Deus tem meios para alcançar essas pessoas e meios de fazê-lo rápido. Mas a Bíblia segue um padrão. Quero dizer, Deus tem um padrão na sua palavra inspirada. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, no Velho Testamento são dadas as profecias e no Novo Testamento elas são registradas que se cumpriram, certo? Agora, algo tão importante quanto o sangue de Cristo sobre o propiciatório, honestamente, acho que nós poderíamos esperar que seria predito no Antigo Testamento, não é verdade?
Bom, é verdade sim. Então, onde se encontra essa previsão? Para aqueles dentre vocês que gostariam de contar os pontos, e eu espero que todos de vocês, ou pelo menos uma por família, né, vocês devem contar. Daniel capítulo 9, verso 24, basicamente diz: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, e segue dizendo, para dar fim aos pecados. Em outras palavras, tudo seria terminado dentro de 70 semanas. E a última parte do verso diz, para ungir o Santíssimo. Mas eu não tenho ouvido muitos sermões sobre a última parte do verso. E comum, quando falam sobre isso, dizerem que talvez tenha a ver com o batismo de Cristo no Jordão, quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Porém, embora Cristo seja uma das 3 pessoas mais santas do universo, ele não é o mais santo. Esse termo, expressão, tem sido reservado para o propiciatório sobre a Arca da Aliança. A razão de o Santíssimo ser chamado assim é porque é o local onde o propiciatório foi colocado. E assim, para ungir o Santíssimo significava que o propiciatório deveria ser ungido. Agora, muitas misturas de óleo de unção foram utilizadas ao longo dos anos. Na história recente, um arqueólogo da Universidade Hebraica encontrou um pote de óleo de unção em uma caverna próximo a Qumran, e eles estão tentando reproduzi-lo, descobrir quais eram os ingredientes. No entanto, não existe virtude no óleo da unção, absolutamente não, mas existe virtude no sangue de Cristo, que o óleo de unção representava. Então, amigos, penso que se olharmos para Daniel 9:24, última parte, com muito cuidado e oração, veremos que era uma profecia de que o sangue de Jesus seria posto sobre o propiciatório dentro de 70 semanas. Existe alguma referência no Novo Testamento que indica que isso aconteceu? Vamos dar uma olhada em 1 São João, capítulo 5, versos 7, 8 e 9. No verso 7 diz, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. No versículo 8 diz, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Isto foi escrito muitos anos depois da morte de Cristo. Mas Paulo disse que há 3 que dão testemunho na terra. Em outras palavras, eles estavam lá naquele momento, quando todos tinham esquecido basicamente o ato físico da crucifixão. Agora, este é um versículo muito importante. No verso 9 diz, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Este é o testemunho do Pai acerca de seu Filho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O testemunho de Deus, o Espírito
a água e o sangue. É a prova que será dada em tempo útil. Meus amigos, vocês e eu estamos vivendo um momento histórico desse versículo, com a ponta para o testemunho de Deus do que seu Filho fez por nós. Será feito manifesto. Agora, não temos tido o privilégio de mostrar tudo isso para todos ainda. Ainda não. Deus está preparando um povo para dar uma última mensagem ao mundo, quando as tábuas de pedra serão apresentadas ao mundo. Tudo isso será revelado na imprensa. Bons e claros vídeos da Arca da Aliança e outros mobiliários do Templo de Salomão serão mostrados. Milhões e milhões de pessoas provavelmente estarão se perguntando: o que isso significa? O que é tudo isso? Deus está preparando aqueles que Ele pode enviar a essas pessoas para que essas perguntas sejam respondidas. Ele está preparando você e eu hoje para responder essas perguntas do povo quando isso acontecer. O trabalho de Deus estará terminando breve, muito em breve. Você e eu podemos ser participantes, ou você e eu podemos ser deixados para trás. Então Deus está trazendo todas essas coisas para você e eu usar, e seu Espírito será derramado sem medida nesses últimos dias, e o poder do Espírito Santo pode convencer as pessoas muito rapidamente, muito cuidadosamente. Dê estudos bíblicos, tenho participado em trabalhos de evangelismo e tem sido o meu prazer fazer. Tenho certeza de que vocês têm feito o mesmo. No entanto, esses são meios demorados e fracos que podem levar meses para as pessoas que fiquem convencidas da verdade. Tenho percebido pela experiência que depois de mostrar esse vídeo, as pessoas, independentemente de que haja um fundo religioso, posso compartilhar com eles a necessidade de manter os 10 mandamentos de Deus. Eu posso compartilhar com eles o conhecimento de alimentos limpos, alimentos imundos. Posso partilhar com eles as informações sobre o estado dos mortos. É incrível como o Espírito Santo abre as mentes e corações para receber a verdade. Também é incrível como eles entendem rapidamente, pois tenho estudado com as pessoas e parece que a Bíblia é muito clara. Ainda que elas não compreendam, existe uma razão para isso. A Bíblia diz: não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus pode chegar e salvar todos aqueles que estão abertos para receber o Espírito Santo. Se não estão abertos, não importa qual seja a sua origem, não importa o grau de inteligência, eles nunca irão compreender. Você e eu temos um trabalho a fazer para Deus hoje. Há pessoas ao nosso redor que se perderão se Deus não puder usar você e eu para chegar a eles. E esse é um pensamento assustador. O que precisamos é orar, e por favor, lembrem-se disso. Não basta orar por você e sua família, como eu fiz durante anos, e lutava. E também não tive sucesso com a vida cristã. Eu pedi a Deus para colocar o fardo das almas sobre mim. Minhas orações mudaram.
minha vida mudou. Eu já não oro por mim mesmo para que seja salvo. Eu continuo a orar pela minha família naturalmente. Mas aqui está o que eu pedi a Deus. Por favor, me ajude a compreender, ou descobrir e compreender, e me lembrar, e ser capaz de comunicar de modo solidário e humilde tudo o que possa ajudar alguém a ir ao céu, que não chegaria lá de outra forma. E eu peço no nome, no sangue de Jesus. E peço também que Ele não permita que alguém se perca, que Ele nos use de qualquer maneira a ajudá-los a ir até Ele e sejam salvos. Amigos, eu recomendo essa oração a vocês. Olhe adiante, não olhe para si. Porque se olharmos para nós mesmos, estamos perdidos. Somente olhando para Deus, olhando as almas perdidas, você e eu, podemos ser salvos e refletiremos o perfeito caráter de Deus. O que o sangue de Cristo sobre o propiciatório faz por nós? Isaías 26:19 diz: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-los-á cair. Essa foi uma profecia que Cristo fez por meio do profeta Isaías. O salário do pecado é a morte. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Cada homem, cada mulher e cada criança que já existiu sobre a terra entrou em uma sentença de morte inevitável. Antes de Cristo voluntariamente se oferecer para levar a sentença de morte sobre si, aqueles que viveram sob o sistema de sacrifício de sangue apelavam para esta redenção que Cristo traria. O momento em que Deus derramou o sangue do seu Filho e esse tocou o propiciatório, ele cumpriu todos os tipos e sombras do sistema de sacrifícios com sangue. E o resultado foi que você e eu temos a oportunidade de vivermos eternamente com um Deus amoroso, que faz qualquer esforço, com toda sabedoria, todo poder e amor, para salvar você e eu e aqueles ao nosso redor. Então, onde não havia esperança, surgiu a vida. O sangue de Cristo derramado sobre o propiciatório, a profecia, os teus mortos viverão no Antigo Testamento. O cumprimento de Mateus 27, 50 a 53 diz: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isto significa claramente que ele morreu e ressurgiu. Quando ele ressuscitou, eles ressuscitaram e foram para a cidade santa e foram vistos por muitos. Isto mostra que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E Cristo trouxe do túmulo muitos que morreram, crendo que ele viria e faria exatamente o que ele fez por eles. Você e eu podemos olhar para trás pela fé, sabendo que ele fez isto. E Deus deseja mostrar e falar para que possamos compartilhar com outras pessoas
e elas creiam rapidamente. Existem muitas mentiras ao redor, muitas fábulas com as quais Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos, mas Deus salvará todos que amam a verdade. Ele diz, porque não receberam o amor da verdade, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então, eu e você podemos seguir conhecendo a Deus e sermos usados por Ele para salvar almas, ou seremos enganados. Não há outra via. Então, o que eu recomendo é que esteja disponível para o que Deus providenciou para finalizar sua obra. Deus tem esvaziado o céu por nós. Ele provou o seu amor além de qualquer dúvida. E é tempo de responder. Nunca tinha feito um apelo como tal, mas peço a vocês, na tranquilidade das suas casas ou no carro, ou a caminho de casa, para simplesmente expressar o seu apreço ao Pai Celestial por aquilo que Ele fez. Pedir-lhe para usar você, para ajudar outras pessoas a encontrá-lo e serem salvas. Agora, se você tiver alguma dúvida, vamos tentar respondê-las. Ali atrás, penso ter visto a primeira mão, e você é o próximo. Pergunta: sim, Ron, ao tirar uma foto da arca, ela não prestou. A primeira pergunta é: você já tirou uma foto da Arca da Aliança? Temos boas fotos que vamos mostrar quando formos capazes de colocar as tábuas de pedra em exposição. Espero que isto aconteça este ano. A razão por que não me foi permitido obter uma boa imagem, pelo menos no meu entendimento, é que eu teria saído do buraco e teria gritado em alta voz para que alguém ouvisse e lhe mostraria uma foto da Arca da Aliança.